Wesley Diniz, Verratti no Corinthians, o que há de verdade sobre a vaquinha da Arena? Me explica melhor sobre os boletos da organizada. Vamos lá. Começando sobre Verratti. Esse foi um pedido do Ramon Dias, mas hoje, setoristas do Vasco trouxeram a notícia de que o Vasco avançou na tratativa para renovar com o Verratti. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Verdade que vocês avançaram na renovação do Verratti? Porque se confirmado esse avanço, aí é o Verratti muito mais feliz com o aumento salarial e essa história de Verratti no Corinthians vai para o espaço. O Fabrício Valentini, Nicola, procede essa história de que o Grego vai colocar na proposta pela SAF a reforma do CT e do estádio? Fabrício, sendo bem sincero com você, nunca ouvi falar sobre o tema, tá? O que eu tenho de informação, eu fui o primeiro a falar sobre o interesse do Marinacci em comprar um clube, depois de comprar um clube novo no Brasil, e esse clube sendo o Vasco, o que eu soube é que ele assumiria todas as dívidas e responsabilidades que a 777 tem, e que além disso ele estava disposto a colocar mais dinheiro para transformar o Vasco em uma superpotência na América do Sul, não só no Brasil. Mas essa parte de patrimônio, com centro de treinamento e estádio, eu confesso para você que eu não tenho absolutamente nada. Vou até printar essa mensagem para mandar para uma pessoa, para a pessoa que me contou essa história lá atrás, tá? Quer ver, ó? Peraí. Tudo em ordem por aí? Vamos ver se a pessoa responde, a gente já consegue emplacar alguma novidade, tá bom? Está perguntando sobre Fernando Diniz no Vasco. Petrônio, se eu fosse o Pedrinho, é que não me parece que a decisão do novo dono, que a venda da SAF, ela vai acontecer de hoje para amanhã. E aí vocês precisam entender que é de fato um processo meio demorado, né? São muitas coisas que você precisa acertar, que você precisa ajustar. Por exemplo, o Pedrinho tem uma preocupação muito grande de vender a SAF do Vasco, deixando a obrigação para o novo comprador de cumprir com todas as suas premissas em relação a pagamentos, para evitar o que aconteceu nessa temporada, em que a 777 tinha de aportar 270 milhões de reais, não houve esse aporte, e o Pedrinho ficou com essa responsabilidade de arranjar dinheiro. E o tempo está passando e o Vasco vai precisar de fato contratar um técnico, né? Quero contar para vocês que o Diniz sai do Cruzeiro no fim da semana, ele não continua. E aí o Vasco vai ter mais uma alternativa, mas hoje o Paulo Pesolano e o Pedro Caixinha são os alvos mais à mão, os alvos que mais tem afinidade até do ponto de vista financeiro com o Vasco hoje, tá? Sobre o zagueiro, o Davi Ricardo ou David Ricardo, vocês perdoem por não saber pronunciar o nome certo, ele tem contrato de mais um ano com o Ceará e interessa ao Vasco, tá? Essa informação hoje foi divulgada por setoristas do Vasco, avaliado em 600 mil euros. Mandei mensagem para o João para tentar avançar alguma coisa em cima disso e o João ainda não me respondeu. E olha que ele costuma responder rápido, tá? Não sei se deve estar com o dia meio enrolado lá, mas assim que ele também responder, já conto para vocês. Chegou uma resposta aqui do Vasco, tá? Eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol se é verdade que eles avançaram na renovação do Verratti. Tudo como antes aqui. Vamos manter a calma que vai dar certo. Tudo como antes até aqui. Então, assim, a pessoa não demonstrou otimismo. Então, não tem renovação praticamente acertada, né? Devagar e sempre. Mandei aqui, tá? Pelo que eu recebi dessa pessoa do Vasco, a negociação não está tão quente como os setoristas chegaram a afirmar, tá? O Patrick Sef está perguntando, Nicola, aqui de Portugal, venda do Vasco. Vamos lá, Patrick, ontem o Pedrinho precisou se apressar para soltar uma nota para afirmar que ele não tem preferência por uma proposta A ou B, né? O GE e outros começaram a publicar que o Vasco estava dando mais importância para a negociação com o italiano, o Adriano Radrazini, alguma coisa assim. E o torcedor do Vasco está declaradamente interessado que a venda aconteça com o Marinacci, que é alguém com mais dinheiro. O que eu posso contar para vocês é que hoje o italiano e o grego são aqueles com negociações mais quentes, não diria avançadas ou perto de serem concluídas. Ambas estão naquela fase de diligência, em que os investidores analisam os contratos, os valores,
as auditorias, eles querem entender a real situação do clube antes de abraçarem essa questão, tá? Luiz Castro. Mas o Atlético, o Cruzeiro, o Vasco, o Santos, todos aqueles que procuraram o Luiz Castro têm enfrentado um problema. O técnico português que foi demitido pelo Al Nassr em setembro desse ano, tinha contrato com o Al Nassr até junho do ano que vem. E ficou combinado com os sauditas de que ele vai continuar recebendo o seu salário até junho, se não se reempregar até lá. O salário dele é de 3 milhões de reais por mês. Então imaginem o dilema do Luiz Castro. Abrir mão de receber 3 milhas por mês para não fazer absolutamente nada, ou a possibilidade é assim. Ou ele continua ganhando 3 milhões de reais por mês para não fazer nada até junho, ou ele aceita a proposta de um clube brasileiro, e são vários os interessados, mas ele perde esses 3 milhões e vem para ganhar menos. Porque o Cruzeiro e o Atlético podem chegar até 2 milhões. O Vasco e o Santos pretendem pagar menos do que 2 milhões. Então, essa é uma das questões. O que o Luiz Castro fez? Ele deu uma entrevista a Portugal, a uma emissora portuguesa, para dizer que a tendência é que ele volte a trabalhar somente na metade do ano que vem, por conta dessa questão financeira. A única chance dele mudar de ideia é um baita projeto. Por baita projeto, além de grana, obviamente, tem também um clube que possa lhe oferecer a chance de título, de brigar por Libertadores. O Atlético está fora da Libertadores e ainda corre risco de rebaixamento. O Vasco não vai jogar Libertadores, só vai ter a Sul-Americana, e o Santos não tem nem Libertadores, nem Sul-Americana no próximo ano, tá? Vou falar do Vasco. Inclusive, estamos mostrando imagens do treinamento desta sexta-feira. A vitória diante do Galo, ela foi santa, ela tranquilizou e ela deu uma esperança ao torcedor de dias melhores. E você viu o jogo? Não, inteiro não. Eu vi parte. Mas do que você viu, você gostou do Felipe Coutinho, do Alex Teixeira, do comportamento do time? O início, até não sei com quem que eu falei, Wellington, mas eu achei assim, quando o Atlético estava, os dois times estavam entrando juntos em campo, né? Uhum. Eu achei o Atlético assim meio fora de sintonia, eu olhava o semblante dos jogadores um pouco cabisbaixo, natural, né? Pelas perdas, por essa instabilidade de temporada e tal. E o Vasco, ele soube construir isso, né? Achei o Atlético muito apagado e o Vasco foi para cima, precisava do resultado. Também vem nessa cobrança do torcedor e tal, empate recente com o Atlético Goianiense, né? Que a torcida ficou muito na bronca. Depois tá perdendo 2-0, né? É o vice-lanterna, né, da competição do Brasileirão, rebaixado com muito tempo aí de antecedência. O Vasco tinha que pelo menos fazer o papel dele diante do torcedor, né? Mas ele construiu um resultado sem muito problema, assim, sem muito sufoco. E o Vasco pro ano que vem é tentar se organizar. Primeiro passo, lógico, você tem que montar o planejamento até que tudo esteja em ordem, mas achar a SAF, achar o investidor. Tem que ter grana hoje, senão vai ficando para trás, vai tendo administração mediana, problemas, e penhora, e vem, não consegue. Jogadores do nível que o Vasco tem hoje, muitos não teriam que vestir com muito respeito aos atletas a camisa do Vasco, né? O Vasco precisa de atletas de mais qualidade, jogadores de mais referência, de mais nome, de decisão, para estar brigando como o Botafogo se reestruturou. Libertadores, competições de nível, né? O brasileiro lá em cima, não nessa condição que o Vasco está hoje, né? E o Jair também foi um dos destaques da equipe do Vasco da Gama, temos que citá-lo por aqui. Estão fora o Paulo Henrique e o Lucas Piton, receberam o terceiro cartão amarelo, e Puma Rodrigues e Leandrinho deverão ser os substitutos naturais na equipe do Vasco, que pega o Cuiabá domingo lá em Cuiabá, fechando o campeonato e já classificado para a Copa Sul-Americana. É isso aí, torcedor vascaíno, é o que temos aí, as informações sobre o Vasco da Gama, né? No momento o Vasco segue na busca por um treinador, mas ainda tem ali aquela cautela para saber qual o perfil do treinador buscar, né? Para poder, na próxima temporada, o Vasco estar tudo tranquilo, fazer o certinho. O Vasco segue também atento no mercado, já tem mapeando aí um zagueiro, que é o zagueiro lá do Ceará, Davi Henrique, zagueiro jovem, muito se deve chegar aí pela saída do zagueiro Rojas, né? Que o Vasco não vai fazer a compra do zagueiro e ele volta de empréstimo para o River Plate. E também muito se pode ser pela saída do zagueiro Léo, né? O Léo já teve sondagens aí, principalmente do Bahia,
o Vasco deve negociar o jogador que não tem um bom relacionamento com a torcida, né? Após muitas falhas, a torcida critica muito o zagueiro Léo e o Vasco deve fazer a negociação com o jogador para a próxima temporada. E aí o Vasco vai precisar de zagueiro, né? Então já tem mapeando aí esse zagueiro lá que é destaque lá na equipe do Ceará. É um zagueiro jovem que ainda pode servir como uma venda futura para o Vasco, né? Pode acabar rendendo aí um bom dinheiro futuramente. Sobre treinador, a dança das cadeiras está acontecendo nesse final de temporada. Muito treinador demitido, muito treinador que não estavam com emprego garantido, né? Não estavam trabalhando. Está livre no mercado, tem muitas opções, sendo que muitos desses treinadores acabam tendo um salário acima de 1 milhão e é muito alto os pedidos. Os que são mais em conta ali, que pode ser para o Vasco, que como vem sendo noticiado, é o Pesolano e o Pedro Caixinha, né, que teriam ali salários um pouco mais abaixo e podem entregar um bom resultado, né? É aquilo, o torcedor vascaíno espera um bom trabalho em 2025 para o Vasco brigar nas partes de cima da tabela. Então, o torcedor espera que chegue reforços muito bem para não só compor o elenco, né, para brigar por vaga, para poder vestir a camisa do Vasco e entregar um bom futebol, como também um treinador de alto nível para fazer essa rapaziada jogar bola e colocar o Vasco nas posições em cima na tabela, né, para parar com esse sofrimento de pensar em rebaixamento. E é isso aí, e entrar na Sul-Americana com gana de vencer essa Sul-Americana, né? O Vasco precisa jogar a Sul-Americana e vencê-la, né? Porque para Libertadores é uma combinação de resultado muito gigantesca, né? O Vasco tem até uma chancezinha, mas sabemos aí o quão difícil é, né? Tem que tirar muito gol de vantagem, o adversário lá também tem que perder por muito gol de vantagem, então a realidade mesmo é uma Sul-Americana. Mas tem que agarrar com o residente essa Sul-Americana e vencê-la. Ficamos por aqui com esse vídeo. À tarde voltamos com mais informações do Vasco da Gama. Deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações.